Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do local onde vocês estejam, diferentes fusos horários. Eu sou o Paulo Dourado, presidente do Instituto Imar Futuro. Estou aqui com o diretor do Imar Futuro, o Leonardo Seixas, e hoje temos o prazer de trazer aqui o professor Francisco Bottino. O professor Francisco é consultor e especialista em comércio exterior, direito aduaneiro, direito internacional, também professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, professor Francisco Bottino. É um prazer tê-lo aqui. E eu gostaria de iniciar esse podcast, vai ser a respeito do comércio exterior, de aduana e direito aduaneiro, perguntando para o senhor como é que entrou nessa área de comércio exterior, que é uma área que tem muita importância para o Brasil, para o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, professor, a bola está com o senhor aí. Bom, primeiro, é um grande prazer estar aqui com vocês, uma honra estar por Tutimar aqui, com você também, Paulo, com o Leonardo. É uma satisfação imensa estar divulgando esse trabalho, que eu venho fazendo já há mais de 20 anos aí no mercado. É um tema de suma relevância, importância para todos nós, podemos aí angariar valor aí, ser mais competitivos na área internacional. Então, é uma honra estar com vocês, já agradeço o convite, né? Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Então, vamos lá responder às questões de vocês. Bom, a minha história é uma história um pouco longa, né? Vou tentar aqui não ser tão prolixo em relação a isso, mas eu tenho duas formações. Sou formado em Direito, minha primeira formação, e depois em Relações Internacionais. Comecei a atuar em Direito como estagiário, como todo mundo começa, né? Muito tempo atrás, mais de 20 anos. E aí fui estagiário de um banco para Direito Bancário, né? A Alienação Fiduciária em Garantia, onde, na verdade, você tem ali o consumidor, onde ele paga um boleto, financia uma geladeira, um carro, um bem imóvel, ou até imóvel, e aí o banco fica com a posse, né? E ele fica ali usufruindo daquele bem até poder finalizar o pagamento daquele bem. Se ele não pagar até o final, o banco toma aquele bem. Então, para mim, isso no começo foi uma grande experiência, mas foi muito difícil, porque o Brasil é um país ainda, na época, era um país ainda muito difícil, né? As moedas ainda estavam naquela época de sair da troca de cruzeiro antigo, cruzeiro novo, entrar no real, onde nós tivemos uma estabilidade financeira, pelo menos em relação à moeda. Então, para mim, foi complicado ficar nessa área. Eu queria uma área assim que eu pudesse ter uma visualização melhor. E aí eu tive a oportunidade de ir para Cancún, para o México, a passeio. Fiquei lá uns 7, 8 dias com dois amigos. Eu comecei a ter contato com o inglês realmente falado, porque aqui eu fazia aqueles cursinhos que você aprende na prática pouco, né? Então, e o espanhol, né? Eu achava que eu entendia o espanhol, acabei não entendendo nada quando eu cheguei lá e tive contato. Lá era o quintal, foi a época da crise da tequila, em 94. Não sei se vocês se recordam, mas quem é um pouco mais velho sabe que houve aí um problema, né, da moeda mexicana, que ela virou pó praticamente, mas o Cancún era uma cidade onde era o quintal dos americanos, fazia muito negócio ali, muitos ricos iam para Cancún na época. E aí eu comecei a entender o mundo internacional de uma forma diferenciada, né? Eu comecei a ver que tinha um mundo fora da esfera do Brasil. O Brasil, na época, ainda era muito isolacionista, né? Não tinha muito, era muito caro viajar, a época da Varig, da VASP, né? Você tinha que pagar em boleto, né? Você não tinha nada que você tem hoje em dia. Então, dali, eu voltei para o Brasil, fiquei um tempo em Cancún, aprendi o espanhol e o inglês, e voltei para o Brasil e comecei continuei atuando na área jurídica, mas aí eu comecei a cansar um pouco disso, porque era muita burocracia, era sempre a mesmice, eu queria uma coisa diferente. E aí fui fazer uma área de relações internacionais, fazer uma outra faculdade, né? Fazendo essa faculdade fui para a Intelig, que era uma empresa de telecomunicações na época, fui operador bilíngue, comecei bem baixo lá dentro, e aí era um grupo de três empresas, né? Uma canadense, uma francesa, eu acho que uma americana, que era um pool de empresas, e eu comecei a ter contato com alguns documentos ali, mesmo sendo operador bilíngue, espanhol, português, eu comecei a ter contato, ver alguns documentos passando pela minha mão, ver os supervisores, os estrangeiros conversando sobre alguns assuntos, isso me encantou muito. E aí eu te falei, eu tenho certeza agora que realmente eu vou deixar um pouco a área jurídica e vou entrar na área internacional, porque eu acho que lá na frente pode ser uma grande oportunidade unificar o direito com essa área internacional.
Aí comecei a estagiar em alguns lugares, né? O primeiro estágio que eu fiz foi na Câmara Brasil-China, com o Dr. Charles Tang. Me deu uma grande oportunidade lá, eu tive contato com vários documentos. Ali, a China estava começando a entrar na OMC, ela entrou em 2001, né? Isso foi um pouco antes. Então, eu comecei a ver essa movimentação da China, ela começar a se transformar na fábrica do mundo, o que foi muito interessante, né? Porque assim estava todo mundo de olho na China. Então eu já tinha lá o inglês, já tinha o espanhol, já era formado em direito, já tinha passado por um banco, por um escritório, né, de jurídico, direito bancário. Então tinha uma experiência um pouco razoável já. E aí fiquei lá um tempo, cheguei à gerência ali, fui para a China algumas vezes com delegações. Fui responsável por questões, segmentos de negócios deles, segmentos de delegações ativas, delegações passivas, né, que as delegações que chegam aqui no Brasil, também de contratos internacionais, de Law e Letter of Intent, entre municípios, MOU, né, que é o Memorandum of Understanding, vários documentos, comecei a olhar, a entender os agreements ali entre estados e entidades privadas, entre estado e estado, como é que se fazia uma delegação, e aí fui tomando gosto, né, e fui crescendo na área. Depois dessa oportunidade, eu acabei sendo convidado para ir para a China, para residir na China, através de um empresário que me fez esse convite. Eles tinham interesse em abrir uma branch, uma filial, né, na China, em Shenzhen, para poder importar produtos para a construção civil com um custo menor. E aí foi uma grande surpresa para mim, porque eu já tinha ido à China algumas vezes, mas nunca tinha residido, né? Só em Cancún, mas não em outros países, como país asiático e tudo. E lá eu fiquei um tempo e eu aprendi algumas coisas, né? Algumas dicas. Por exemplo, o brasileiro ele tem a ideia que a China ela vende só chuncherias, né? Como o espanhol fala, que são bugigangas. E não, isso não é verdade, né? A China ela tem vários tipos de indústrias. Lá eles têm empresas e fábricas de locomotivas, tem fábricas de vários outros componentes que nós aqui sequer imaginamos ter algum dia. Então você tem, só que o brasileiro compra as coisas mais baratas. Isso é uma característica nossa, né? Assim, o barato sai caro no futuro, mas a gente não consegue aprender com isso. A gente acha que o barato é sempre o melhor, né? E às vezes não é. Dá para entender um pouco, porque a tributação aqui é muito alta realmente, tem muita burocracia, então você entende um pouco o empresariado local dele pensar dessa forma. Mas é um pensamento que, vamos dizer assim, restringe muito o poder de barganha do empresariado, né? Ele tem que olhar com uma outra visão para o comércio internacional. Então, eu fiquei lá um tempo, o projeto não deu muito certo, por várias razões, até questões culturais. Eu voltei ao Brasil e eles me mandaram para a África do Sul, de Johannesburg, também para abrir uma outra filial, que eles queriam fazer uma operação triangular, né? Chamamos assim. E andou até um pouco melhor, né? Tivemos alguns indícios de abrir uma filial mais organizada, mas a questão cultural aqui do Brasil era um grupo nordestino, então os parâmetros internacionais deles ainda eram muito estáticos, vamos dizer assim, né? Então acabei voltando ao Brasil, o projeto não deu muito certo, e aí eu entrei numa outra empresa que começou a trabalhar projetos de importação de fitness aqui para o Brasil. E a ideia era interessante, porque a gente estava usando o Mercosul, eles me consultaram para saber se existia uma possibilidade de reduzir custos na importação. Porque nós pagamos uma carga tributária de importação muito alta no país, né? É o imposto de importação, é o IPI, é o PIS, é o COFINS, tem o ICMS. Então, esses impostos eles vêm todos em cascatas, né? Então, assim, não é fácil você importar, né? Tem uma série de objetivos aí e uma série de objeções também que existem ainda para o empresariado realmente importar de uma forma mais ágil e com menor custo. Eu fui para a Argentina, fiquei lá, trabalhando com eles, nós fizemos aí uma cooperativa, comecei a ser coordenador desse projeto de importação aqui para o Brasil, até que veio em 2008 aquela crise, né? Do subprime americano, né, subprime ali, e aí o dólar disparou e a importação começou a ser inviável, porque a empresa não era uma empresa grande, era uma empresa de médio porte. Eles não tinham capital de giro, isso foi um outro problema que existiu na época. Isso é muito comum, tá, pessoal? Assim, na área de comércio exterior, as empresas elas acham que importar, elas dedicam um capital financeiro para a importação, mas esquecem que tem que ter um capital de giro, porque pode acontecer algum problema, como aconteceu na Covid, como está acontecendo agora no Iêmen, né, que o frete dispara e o frete é base de cálculo também para o imposto de importação, né? Então, assim, ficou muito complicado, né, a situação lá. O projeto andou durante um tempo, depois eles acabaram deixando de lado o projeto, se dedicando ao mercado interno, e eu fui buscar outras oportunidades na área internacional, obviamente. E aí fui para a empresa de CATV,
de TV a cabo, né, para quem não entende como é que funciona, e tudo é importado, então eu fui gestor da importação dessa empresa aqui no Brasil. Eles forneciam para TVA, para NET também, eram bem grandes. Era uma distribuidora, na verdade. Então, eu fiquei lá um tempo também, foi muito bacana a experiência com o CATV, que era uma alta tecnologia, havia muita coisa aérea. Eu trabalhava muito marítimo, comecei a trabalhar com aéreo, né, valor agregado muito, muito alto. E a última empresa que eu atuei foi a empresa a MM Agostini, né, que é uma empresa tem 73 anos de mercado, é uma empresa, uma fábrica, na verdade, que fazia aqueles copos térmicos, né, o Aladim, né, que todo mundo conhece, né, garrafas térmicas, na verdade. E a empresa estava em recuperação judicial, eu entrei para fazer as operações de importação. Nós mexíamos com praticamente aí 50 a 60 contêineres por mês, então alimentava a fábrica da Zona Franca de Manaus, com polipropileno, a fábrica do Rio de Janeiro, e na exportação eu fui responsável pela exportação deles na América Latina inteira. Então, uma vez por mês eu estava viajando a América Latina. Foi bem interessante entender bem como é que funciona a América Latina nesse quesito. E aí depois veio a Stanley, que foi um grupo que é um grupo americano chamado PMI, que comprou a M. Agostini, né, e botou o Stanley, que hoje é um copo muito conhecido, né, no Brasil inteiro. Então, nós fizemos aí parte desse início, né, desse M&A, né, que é o Merger and Acquisition deles. Fizeram esse M&A, então nós fizemos parte ali dessa junção, dessa fusão, na verdade, né, mais tecnicamente falando. Então, eles hoje têm o sucesso que eles estão fazendo aí, mudaram a empresa, eu acabei saindo da empresa, fiz um mestrado fora, tenho um mestrado na França, outro mestrado na Itália. Nessa época eu estava voltando no mestrado na França, e aí a operação deles foi direcionada para o Espírito Santo, eu acabei saindo da empresa, e aí eu fundei uma empresa na área de treinamento, né? E aí veio a Covid, então eu fiquei 2 anos aí com todo mundo aí bastante preocupado com o que podia acontecer, tanto fisicamente, como emocionalmente, como psicologicamente, né? Porque muita gente saiu dessa crise com o emocional abalado. Mas aí, graças a Deus, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a dar aula na FRJ, o Peter Lee, né, que infelizmente já veio a falecer. Tive convite ali do Miguel Lima da FGV, que é muito orgulho, estou ali com o professor deles. Aí veio a Doaneira Sinofisco, a Josi, né, Verbo Jurídico, o Portal F3, CRC, uma série de outros cursos. E eu fui montando o arcabouço de vendas para consultoria na área de comércio exterior e montei um escritório de internacional também, aproveitando o segmento agora de contratos internacionais, homologação de sentença estrangeira, direito aduaneiro, apostilamento de documentos internacionais, e direito de família, e uma série de outros serviços, direito de imigração também, que é bem interessante, que eu estou atuando hoje em dia, né? Então, meu histórico foi mais ou menos esse, né? Assim, tentando ser um pouco resumido, mas foi um pouco do que eu passei na minha vida, que eu tenho bastante orgulho disso. Tá certo, muito obrigado, professor. E agora o senhor faz parte do Instituto Mar Futuro. Ah, sim, graças a Deus também. Agradeço a vocês. Nós que nós agradecemos esse encontro. Leonardo, acho que deve ter algumas perguntas também para o senhor fazer aí. Sim, sim, sim. Antes de mais nada, boa tarde, Boa tarde, meu querido. nesse momento aqui. Professor, o senhor citou sobre direito aduaneiro, né? É uma área que a gente que foi de marinha mercante conhece na ponta, né? Conhece a ponta porque a gente vê o comércio exterior. E o senhor comentou que também participou de outras áreas do direito tributário, direito aduaneiro, etc. E tal. Qual é eu imagino que o direito aduaneiro seria parte do direito tributário. O senhor pode explicar um pouco qual seria a diferença entre direito tributário e direito aduaneiro? Leonardo, assim, essa pergunta que você me fez agora é bem interessante porque é uma pergunta muito recorrente, né? Muita gente pergunta isso. E, na verdade, ainda há uma contradição ainda, né, de opiniões em relação a isso. Na verdade, existem três correntes. A primeira corrente é a corrente tributarista. Então, assim, os tributaristas, obviamente, os advogados tributaristas, a corrente que segue mais essa questão tributária, acredita que o direito tributário ele está acima do direito aduaneiro. O direito aduaneiro se encaixa no direito tributário. Isso é uma corrente que existe, uma corrente até forte, inclusive, né? Tem uma outra corrente que é ao contrário, o direito aduaneiro está dentro, né, na verdade, ele engloba o direito tributário. Ele é maior e o direito tributário entra como um subdireito dentro do direito tributário, né? Então, o direito aduaneiro, ele, na verdade, é o complexo e o tributário é o menos complexo.
Essa teoria é a que eu sigo mais. E tem uma terceira teoria, vou explicar por quê. Tem uma terceira teoria que é a interseção dos dois. Tá? Ou seja, os dois fazem parte do direito público, tá? E aí tem vários outros direitos, administrativo, né? Tem vários outros direitos, internacional ali, se envolvendo com esses dois, eles se interlaçam, né? Eles ficam intercalados, estão no meio entre toda uma cadeia de direitos ali. Alguns doutrinadores, né, autores de livros e tudo, estudiosos, acreditam que essa é a melhor teoria, porque é mais equilibrada. Eu não acho isso. Tá? Eu vou explicar por quê. Para mim, o direito aduaneiro ele tem crescido muito, ele é muito mais complexo que o direito tributário. E por que que tem essa confusão no mercado? A primeira explicação é porque os dois, direito tributário e direito aduaneiro, são direitos do segmento público. Tá? Então, isso já é uma confusão muito grande. Então, os dois são direitos públicos. O segundo grande problema é que quem fiscaliza tanto o direito tributário quanto o direito aduaneiro é um instituto, é um órgão único, que é a Receita Federal do Brasil. Tá? Então, ela fiscaliza a questão tributária, a questão de lançamento, né, penalizações também, e no direito aduaneiro também fiscaliza. Isso é um tema interessante que aí você vai segmentar para uma outra discussão. Porque, assim, muita gente começa assim, pô, beleza, mas assim, por que que a Receita faz os dois aqui no Brasil? Na questão da importação e da exportação, porque ela controla, né, nessa questão fronteirística, tanto o tributo quanto os procedimentos de importação e de exportação. Porque em alguns países, na própria América do Sul, aqui, Argentina, Peru, Colômbia, Estados Unidos também, você tem isso separadamente. Você tem a aduana e você tem um órgão específico para tributação, para verificação de tributos. Eles são separados. A aduana só verifica a mercadoria e procedimentos. E a questão tributária fica com outro órgão. Então, ele é bem separado. No Brasil, não. Isso é junto. É um só que faz, que é a Receita. Isso gerou um problema muito lá atrás, nos anos 90, mais ou menos. Muitas pessoas começaram a questionar isso. Poxa, mas por que que o Brasil faz diferente? Né? Até os americanos vieram aqui e investigar se seria melhor eles trocarem essa estratégia deles lá. Né? E aí, com o tempo, com a tecnologia, com a globalização, com o avanço, né, da comunicabilidade, tudo, viu-se que o mais interessante realmente era unificar os dois. Porque, na verdade, o empresariado, quando ele vai fazer a declaração dele de importação, ou a DUI, a Declaração Única de Exportação, ele tem tudo isso consolidado num único órgão. Então, os problemas eles acabam se espairando, né, dentro desse órgão, eles acabam virando fumaça, né, eles conseguem ser resolvidos por um único, mas já sabem a tributação, se ele pagou, se ele não pagou, os procedimentos estão sendo seguidos de acordo ou não estão de acordo, então isso facilita mais o controle aduaneiro e tributário perante uma sociedade, né, perante um Estado. Né? Mas essa confusão ainda existe muito, né? O outro quesito que também é engraçado, que eles falam muito. Bom, por exemplo, o Código Tributário é de 66, né? Ele vem com uma lei complementar. O decreto-lei, que é uma das leis que regia o direito aduaneiro, é o decreto-lei 3766, que também é de 66, né? Então, assim, tem uma paridade de tempo entre os dois, né? Mas alguns tributaristas acham que não, cara, ó, a gente foi criado primeiro a lei complementar e depois o decreto-lei veio como um acessório da lei complementar. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Eles foram criados de formas autônomas. Então, o direito tributário é autônomo e o direito aduaneiro é autônomo. Eles não se intercalam nesse sentido, né? Não, eles são independentes. Por que que eu acredito que o direito aduaneiro é muito mais importante? Vão até me matar se eu falar isso, mas é verdade em relação ao direito tributário. Porque ele tem crescido muito. O direito aduaneiro hoje, ele está abarcando várias outras instituições internacionais. Nós somos signatários do Acordo de Facilitação do Comércio, né, que foi assinado em Bali. O Brasil é signatário desse acordo. Isso também faz parte da evolução do direito aduaneiro. Nós somos também da Convenção de Quioto, não o Protocolo de Quioto, tá? Porque o Protocolo de Quioto foi questão ambiental em Paris. A Convenção de Quioto, não. A Convenção de Quioto é um tratado onde o Brasil é signatário, a revisão da Convenção de Quioto de um tratado aduaneiro, tá? De harmonização aduaneira. E o Brasil é signatário, internalizou esses dois tratados aqui. Então, assim, o direito aduaneiro ele não está só dentro da questão intrafronteirística, tá? Mas também da questão tributária e também da questão internacional. Outro detalhe que é uma diferença bem peculiar. O direito tributário ele veio do direito financeiro, tá? Então tem o direito tributário ali que ele verifica a questão tributária. O direito aduaneiro também verifica a questão tributária, só que o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI importação, PIS e COFINS importação, mas mais o I e o IR, né, que é o imposto de importação, são dois impostos que não são arrecadatórios, não são de cunho arrecadatório, né? Eles são de cunho fiscalizatório, né? Eles são só para fiscalizar e proteger a sociedade nacional.
O direito tributário ele já tem mais essa agressividade, ele já é mais de cunho arrecadatório. Isso é uma outra diferença. Por isso que o direito aduaneiro ele é muito mais amplo, na minha opinião, tá? Ele é muito mais forte, né? Porque tem procedimentos de importação, quais são os procedimentos que vai passar, quais não são, além dos tributos, o que pode ser feito, o que não pode, quais são as penalizações. São coisas peculiares do direito aduaneiro, que não interferem com o direito tributário. Então, para mim, o direito aduaneiro ele tende a crescer ainda mais, e ele realmente cresceu tanto que o direito tributário não, é um subdireito, entre aspas, do direito aduaneiro, na minha opinião, tá? Por essas razões que eu coloquei para vocês aqui. É, engraçado, porque antes dessa explicação, eu pessoalmente tinha uma ideia ao contrário. Eu achava que o direito aduaneiro tivesse por baixo do tributário. E pelo que está sendo falado aqui, ele tem um viés operacional também, né? Ou seja, como é que a operação também tem que ser feita. Sim. E tomando o gancho dessa resposta, dessa pergunta que o Leonardo fez, são as perspectivas da aduana no Brasil em termos de modernização? Eu sei que está sendo aplicado agora algumas técnicas com aplicativos e queria falasse um pouco a respeito dessa questão das perspectivas desse setor aduaneiro no Brasil, tendo em conta que o Brasil ainda carece muito de uma participação mais eficiente no mercado internacional. Nós temos praticamente menos de 1% Sim. comércio internacional tem o Brasil como participante, né? Comparado com a China, tem mais de 11%. Eu queria saber a respeito disso. Acho que muita gente quer saber esse processo de modernização. Isso aí, Dourado, assim, é uma pergunta interessante também, porque nós estamos num momento de transição muito forte no direito aduaneiro no Brasil, tá? O que está acontecendo hoje no Brasil? Nós temos sempre associado direito aduaneiro, na minha opinião, com o direito internacional, porque dependendo do que acontecer lá fora, você vai ter um impacto aqui no Brasil, tá? Mesmo que o Brasil seja bastante longe da Europa, do Oriente Médio, os impactos dessas crises acontecem e são sentidos pelas empresas brasileiras a fundo, tá? Isso aí não tem como, porque o mundo hoje ele é interdependente, né, segundo as relações internacionais, e ele é globalizado, interconectado. Então não tem mais como se voltar atrás em relação a isso. A questão do comentário que você fez aí, se me permite um outro comentário, o Brasil realmente ele é muito pequeno ainda na participação do mercado mundial. Por quê? Porque o Brasil, o Dourado e Léo, assim, como é que eu vou falar isso de uma forma delicada? Ele é comprado, tá? Ele não vende absolutamente nada. Isso é muito ruim, né? O Brasil deveria vender, aprender a vender. Nós não vendemos nada, nós somos comprados. Por isso que o nosso comércio, e tem outras razões, obviamente, o nosso comércio é muito reduzido. Tem três características quando você vai para fora, quando você viaja muito, quando você começa a residir, e ter contato com outras culturas, que você aprende que o brasileiro tem que melhorar. Nós temos três características aqui que não são boas. Nós somos muito reativos a tudo, né? Ou seja, aconteceu, a gente faz alguma coisa, isso é um absurdo para o comércio mundial, o comércio internacional. Você não pode trabalhar dessa forma, né? O Brasil é assim, aconteceu, vamos fazer alguma coisa, explodiu a torre, agora vamos fazer agora, vamos botar segurança na torre, é mais ou menos isso. É que nem imposto de renda, né? Assim, vamos fazer quando imposto de renda, declaração, em cima da hora. Nós temos esse hábito, né? Então nós somos muito reativos a tudo, isso é muito ruim. Nós somos imediatistas, né? Tudo para ontem, tem que ser para ontem. O mercado mundial não dá para você trabalhar para ontem. Você tem que ter um planejamento de médio a longo prazo, tá? E tem uma característica que é brasileiríssima, né? Que também é a questão do planejamento estratégico. Isso é muito grave. Porque eu já cansei de empresas e tenho clientes aqui que têm planejamento estratégico ali deles que está defasado em 10 anos, né? Porque ele não monitora. E planejamento estratégico nada mais é do que você visualizar o seu passo a passo daqui para frente, né? Assim, eu acho que até nós, como pessoa, depois da Covid, nós temos que ter o nosso planejamento estratégico, né? Nós temos que saber vender o nosso nome, temos que saber o que eu quero ser daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, onde eu quero chegar. Se você não tem isso, você não tem nada, né? É o que eu costumo dizer, né? Assim, meta. O pessoal fala muito de meta, eu falo muito sobre isso nas minhas aulas, assim. A meta, assim, um prazo, gente, não é meta, não é nada. É um sonho que você tem. Mas o brasileiro tem a se acostumar, não. Eu tenho a meta. Qual é a sua meta? Eu quero chegar a tal lugar, sei lá, daqui a 2 anos. Chega lá, ele põe 5.000 desculpas para não chegar lá. Mas ele fez alguma coisa? Não.
Então ele tem um sonho. Você, cara, você não tem meta, você tem sonho, você acha que você tem meta, né? Então, assim, isso tem que mudar. O Brasil, ele é muito ainda pequeno nisso, porque a gente não conseguiu aprender. O Brasil é isolacionista, o Brasil é longe de tudo, né? Que nem a Europa, né? Que você dá 3 passos, que o cara fala 5 línguas lá, que a gente não fala nem o português direito. Nem o espanhol que a gente fala direito, deveríamos falar, que é o mínimo que a gente tinha que fazer. Então, isso é muito grave, porque o brasileiro não consegue visualizar. Está melhorando isso? Tá. Tá melhorando cada vez mais. O Brasil realmente está tentando se convencer e entender que o mercado não é só o mercado do lado, da padaria do lado, que vai quebrar o cara. Isso não existe mais. Pode chegar a qualquer momento aqui um chinês, um americano, um russo, um alemão, com uma máquina, com uma padaria 1000 vezes melhor do que a dele, e quebrar o cara em 2 segundos. Entendeu? Por ser muito mais produtivo, por ter um custo muito menor, por ter um produto de maior qualidade, por atender o cliente de melhor forma, porque isso faz sentido também. Não adianta você ser muito bom e você ter um péssimo atendimento ao cliente. É o que a gente vê hoje em dia acontecer. Você vai ligar para uma empresa de telecomunicações, qualquer empresa, você é atendido pessimamente, robotizado. E não é isso que o cliente quer. O cliente quer, hoje, que está se tornando agora no cotidiano, a humanização dos seus serviços. Né? E é isso que a gente tem que passar para eles. Quer dizer, até nisso aqui, o direito aduaneiro é importante. Porque tem que mudar essa figura de, não, eu sou robótico, eu vou atender, eu sou melhor de tudo, porque isso caiu. Né? Não vai ter, gente, emprego para todo mundo no futuro, que a máquina vai tomar esse lugar, mas vai ter trabalho para todo mundo. Né? Isso é muito diferente de emprego de trabalho. Mas voltando aqui, as perspectivas da aduana. Então, quais são as perspectivas que eu posso passar para vocês? Bom, nós temos, como nós somos signatários de 2 tratados, né? É o tratado aí de Kyoto, né? Que é a Convenção de Kyoto e o Acordo de Facilitação do Comércio, nós agora temos que nos atualizar em relação todos ao sistema. Nós temos um sistema, que é o Syscomex, que ele veio em 93 e 97, né? Primeiro veio na exportação, depois veio na importação, onde ele está sendo reformulado. Então, nós vamos ter várias novidades, nós estamos tendo aí, que vai melhorar muito. Inclusive, a nossa aduana. Tá, e aí tem que parabenizar a Receita Federal do Brasil e o MEDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pelo trabalho que já estão fazendo, que é fantástico, tá? É fantástico. É um trabalho realmente de tentar modernizar, de tentar melhorar o despacho aduaneiro, tanto de importação quanto de exportação. Mais de importação, porque é o mais burocrático, né? Então, nós vamos ter novidades, como já estamos tendo, a DUI, a Declaração Única de Exportação, ela já está em andamento, já está praticamente 100%, ou seja, é uma declaração única, onde vai abarcar todos os outros procedimentos da Receita Federal num único documento. Temos a single window, que é a janela única, né, que está vindo com portal único, ou seja, os documentos vão ser visualizados por todos de uma única vez, isso não tinha antigamente. A do INPE, a Declaração Única de Importação, está chegando também. Outra novidade é o OEA, Operador Econômico Autorizado, né, que tem o C e tem o S, são 2 categorias. Vai ter daqui a pouco aí o pleno. Né? Então, o que é o OEA, Operador Econômico Autorizado? É um selo que a Receita dá para você, você tem que passar por um processo de avaliação, tá, gente? Tem uma legislação para isso, ele segue a ISO 31000, né, a ISO 24000 e a ISO 14000. Então, tem um processo de avaliação onde a Receita dá uma chancela para você, ela verifica se você tem qual é a condição de você ter a confiança dela, ela já aperta a tua mão, te dá um selo e fala, cara, eu confio mais em você. Então, você tem uma série de benefícios sendo OEA, Operador Econômico Autorizado, perante ao despacho aduaneiro, tanto de importação quanto de exportação. Tá? Uma das coisas que vai acontecer em muito pouco tempo também, o Antônio e Leonardo, é que o despacho vai ser em águas, cara. Isso é fantástico. Tá? Despacho em mar, despacho em águas, que antigamente você tinha o despacho aduaneiro sendo feito quando tivesse presença de carga, ou seja, a carga chegou no porto, né, descarregou aquele navio, tá? Você deu entrada no armazém e aí você registrou, então, o armazém da presença de carga e o importador, através do seu despachante aduaneiro ou diretamente, faz a declaração de importação, que era a DI, arrecadava os tributos e seguia o processo para paralisação. Agora não, tá? Daqui a muito pouco tempo, isso vai ser em águas, ou seja, o despacho aduaneiro de importação ele vai ser feito antes da mercadoria chegar, ou seja, está em águas e você vai fazer o despacho aduaneiro já em águas. Quando bater o seu container aqui, ele já vai ser despachado e desembaraçado automaticamente para você. Isso é uma evolução fantástica. Agora tem um problema, tá? A Receita, ela vem trabalhando isso, ela vem visando isso, a fiscalização de despacho aduaneiro era muito focada no despacho quando a carga chegava, nessa verificação entre a saída da carga do armazém para o seu importador, no caso a importação. Agora não, tá, pessoal? O que vai acontecer é que o despacho aduaneiro, a Receita Federal, ela vai começar a ser muito mais pujante, muito mais forte, né, depois do despacho, porque o despacho vai ser praticamente automático, tá? Caso não tenha problema
na sua documentação, em uma série de coisas que possam acontecer, tá? Então ela vai começar a prestar atenção no pós-despacho, que é o grande problema. Ela vai começar a chegar na tua empresa, filho, olha, despacho ok, não sei o quê, como é que está a sua organização? Como é que você está vendo isso aqui? Como é que está a sua classificação está correta? Os seus procedimentos estão corretos? Tem algum custo, algum tipo de valores que você subfaturou, superfaturou? Isso é um problema. Porque o brasileiro, como ele é muito imediatista, ele não está acostumado com esse tipo de fiscalização, porque ele não está acostumado nem a guardar documentos. A gente vai ter que fazer isso agora, vai mostrar a receita que está tudo ok, que senão vai ser multa, e vai ser multa retroativa. Então, muitas empresas podem ter o risco de quebrar com isso, tá? Então, isso é só uma dica para vocês aí que estão assistindo o podcast, para vocês entenderem que o despacho ele está mudando a visão da receita, ela está mudando a visão dela de despacho aduaneiro, tá? Então, essas são as novidades aí que são muito boas na questão da aduana aí no brasileiro daqui para frente. Entendido. E eu queria acrescentar, então, a questão dos regimes aduaneiros especiais. Como é que é visto isso, então, dentro dessa modernização, né? Porque você vai ter uma série de regimes aduaneiros especiais, e como é que ele está inserido dentro desse processo, dessas novas perspectivas aduaneiras? Os emissões especiais é um procedimento, né, para poder facilitar alguns segmentos que nós temos aí. Então, tem Recon, eu não vou poder falar sobre todos, porque senão a É. gente ficaria aqui o dia Não, inteiro. Mas tem Recon, Recoff, Repetro, Repes, Reporto, né? Eu vou falar de alguns, os principais são os que eu acho mais interessantes para o pessoal que está começando ou que quer entrar na área, que pode usar esse tipo de regime aduaneiro especial. Inclusive, pessoal, esses regimes infelizmente, poucos empresários conhecem, tá? Porque não é muito divulgado. Agora está começando a melhorar isso aí. Mas eu vou falar de um deles que é o drawback. O drawback é um regime aduaneiro especial que tem um despacho para consumo, porque geralmente o regime aduaneiro especial tem o despacho para admissão. São dois tipos de despacho que nós temos no país: o despacho para admissão e o despacho para consumo. O drawback é um regime aduaneiro especial, mas ele tem o despacho para consumo. É uma exceção, tá? Porque a empresa vai consumir aquele tipo de produto. Para que ele serve? Tem três tipos: suspensão, restrição e isenção. O isenção, né, a suspensão é como o próprio nome diz. Então, como é que funciona o drawback? Você importa um produto ou uma embalagem, você manufatura aquele produto no país, né? Você pode até fazer o drawback verde e amarelo, comprar de uma empresa nacional, até com suspensão tributária, assim, tá? Você manufatura aquele produto, né? Você traz sei lá, vai fazer um sapato, traz uma borracha, ou traz o couro, manufatura aquele produto, e você tem que ter um ato concessório, porque a Receita, no suspensão, ela autoriza previamente a sua importação, e você tem que exportar aquilo. Tem que bater 00 com ato concessório, tá? Você pode transformar o ato concessório? Pode, com o tempo. Olha, eu importei aqui e acabei mudando a importação. Você vai lá e conserta a importação. Isso é permitido sem problema. Tá? Mas você tem que bater. Importei X, exportei X. Não dá para você importar X e exportar Y. Tá? Não vai fechar o auto concessório. Geralmente são 2 anos para você fechar o auto concessório. Então, o que você faz? Você importa com suspensão tributária, que é uma grande vantagem. Você não paga nada, porque é tudo suspenso. Manufatura aquele tipo de produto e você exporta aquilo, já que você não paga praticamente nada na exportação, você tem esse benefício fiscal aí. Tá? Esse é o suspensão. Então, você tem a suspensão tributária. Na restrição, você não imagina, você não tem nenhuma programação, você recebeu um pedido de fora. Olha, Botino, eu recebi aqui uma exportação, sei lá, da Turquia, tá? Eles querem importar, vamos exportar? Vamos. Você exporta e você vai restituir o que você exportou. Não estava nada programado, então você usa o drawback restituição. Você vai refazer o teu estoque, é para isso que ele serve. E o isenção é quando você está de saco cheio. Olha, já comecei a entrar no comércio exterior, fazia isso aí, mas eu acabei que eu não quero mais entrar nisso, é muito confuso, muito problema. E aí você pede a isenção para a Receita Federal desses tributos. Quase ninguém faz isso porque a competência da isenção do pagamento é da Receita, é o governo. Já a questão da suspensão e restrição, a Receita verifica o pagamento do tributo, mas quem vai gerenciar esse processo é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Serviço, MEDIC, nós chamamos, tá? O que é muito mais tranquilo. Então, quase não se usa isenção, acho que não está nem mais em vigor. Então, essas três características do drawback. O drawback é um regime aduaneiro especial, pouco usado, ainda deveria ser usado mais, mas existe uma crítica por minha parte. O governo ele se orgulha de drawback. O drawback é muito bom porque a gente manufatura o produto e exporta. Então a gente bate recorde de drawback. Ok, mas assim, eu não vejo fundamento nisso. É um mecanismo que tem no mundo inteiro? Sim, tem no mundo inteiro. É usado com alguns nomes diferentes? Sim. Tá? Mas a questão não é essa. A questão é que o Brasil tem que se conscientizar que se ele tiver um Vale do Silício, por exemplo, né, como tem os Estados Unidos, com arcabouço de isenção ou de incentivos tributários,
para que ele pudesse ter um nível tecnológico para poder não só ser o celeiro do mundo, mas sim ser uma fábrica onde você possa produzir chip. O que é mais vantajoso? Você produzir chip e mandar um container para fora, ou você produzir soja e mandar um container para fora de soja? Não tem nem comparação o preço. Tá? Não tem nem comparação. Então, o drawback, ele tem essa crítica por minha parte, porque eu acredito que ele tem que ser usado, com certeza, mas ele deveria sim ser repensado para que você tenha uma redução do drawback e você tenha um Vale do Silício para que você possa produzir no Brasil, comprar no Brasil, sim, incentivar a indústria brasileira a crescer, mas contanto que você tenha um nível de tecnologia muito acima do que a gente tem hoje. Tá? E aí você tem que ter uma competência tecnológica que nós ainda não temos, né? Então, essa é a crítica. Tem outros dois regimes também, que é a admissão temporária, ou seja, quando você vai, por exemplo, participar de uma feira, ou não um carro de Fórmula 1, ele vem por suspensão tributária, porque ele vem com admissão temporária, então ele vai ser admitido temporariamente, tá? O despacho vai ser por admissão, ele fica aqui um tempo, né, não paga tributo, participa da corrida, depois volta lá para o exterior, né, porque é um produto de fora, e não paga nada. Então, você vai participar de uma feira, ou quer trazer um importador, um exportador lá para participar de uma feira, você pode usar a admissão temporária, sim, para você poder trazer com suspensão tributária, participa daquele evento, né? E depois volta para aquele país sem pagar nenhum tipo de tributo. E, ao contrário, tem a exportação temporária, que é a mesma coisa. Sou um exportador, quero participar de uma feira em Londres, né? Eu vou mandar meu produto para lá para participar de uma feira, ou vou fazer uma exposição, né? Eu não vou pagar tributo, vou mandar para lá e depois eu volto sem nenhum tipo de pagamento, sem nada, porque eu fui apenas apresentar. E esse produto tem que voltar ao território nacional brasileiro. Então, esses são os mais conhecidos aí, tem vários outros, mas são os mais importantes, ao meu ver, aí, dias de Amazônia especiais. Certo. E o que eu vou fazer outra pergunta antes do Léo, que eu sei que ele está ansioso para fazer uma pergunta aí pro senhor, em relação aos Incoterms, né, que são termos comércio internacional, qual são os mais importantes e aplicados ao nosso comércio internacional especificamente? Os Incoterms, eles vêm da CCI de Paris, né, de 36, foi criado. Eles não são, eles são de praxe, são lex mercatório que nós chamamos, né, são de praxe do mercado mundial para harmonizar a questão do custo, da competência e do ponto de transferência entre o exportador e o importador, tá? Mas ele não é obrigatório, tá? Por quê? Porque ele não faz parte de uma organização internacional. A CCI de Paris é uma instituição privada sem fins lucrativos, tá? Então, ela não faz parte. Mas todo mundo tem que usar, porque é de praxe internacional, tá? Então, quais são os mais usados, né, que nós temos aí? É o FOB, Free On Board. O FOB, ele passou, hoje nós temos aí 11 Incoterms, nós tínhamos 13, tá? E de 10 em 10 anos tem uma revisão de Incoterms aí. A partir dos anos 80 começou a ter essa revisão de 10 em 10 anos. Tivemos em 2020, né? Agora só em 2030. O que o que acontece? O Free On Board, por que que eu falo que ele é o mais importante? Porque geralmente na tabela de exportador ele vende ou Free On Board ou CIF, tá? Curse Insurance and Freight, né? Que é o custo, o seguro seguro e frete, tá? Mas o FOB, o Free On Board, ele sofreu uma alteração da última atualização para essa agora, porque antigamente você tinha o free on board, você tem que pegar a sua mercadoria, a competência é você levar a sua mercadoria, e quem paga é o exportador até antes, né, até o acostado, né, até o limiar do navio, né, aquela parte de cima ali, né, não é acostado do navio, esqueci o nome daquela parte de cima do navio ali, que é entre a parte de fora e a parte de dentro, né? Isso era antigamente. Aí tinha muitos problemas jurídicos. A competência do exportador é você levar até ali, né? Quando chega ali, a competência já é do importador. Por que que ele foi revisto e o conceito mudou? Porque tinha muito problema jurídico, né? Eu peguei muito aqui nisso. Olha, a carga balançou muito, caiu metade dentro do navio, metade fora. De quem é a competência? Então ficava aquela confusão tremenda. Não, beleza. Então metade da carga é quem paga o exportador, metade o importador. E era muito confuso para os tribunais, tá? Então, nessa nova revisão do Incoterm 2020, isso ficou estabelecido. Assim, cara, o free on board agora é free dentro, é o clean on board, né, que se chama clean on board. Tem aquele carimbo do comandante que ele está dentro do navio, posto lá dentro. Então, a competência do exportador acaba ali. Então, ele tem que jogar aquela mercadoria dentro. Dali para frente, né, a competência já e a responsabilidade daquela carga já é do importador no free on board. Tá? Aí você tem a responsabilidade, né? Os Incoterms são letras. Então, tem a primeira letra E, que é ex-works, né?
depois tem a letra F, tem os incoterms com F, são sempre três, é um trio, né? É Free On Board, FCA, FSA, depois tem o C e depois tem o D, né? E aí cada um tem a sua competência. Claro que sempre vai da mínima responsabilidade do exportador para a máxima responsabilidade do exportador, tá? Então o Works é a mínima responsabilidade para o exportador. Ele disponibiliza a carga dele no armazém dele, na fábrica dele, sem carregar, tá? E aí o importador já tem essa competência. O último, que é o DDP, né, já é o último Incoterm, que é o que nós chamamos de door-to-door, né, é porta a porta. O cara compra lá, você entrega desde a fábrica do exportador até chegar dentro da tua casa. Os correios, courier fazem, é DDP, é door-to-door. E o outro encontro que é muito usado é o CIF, né? Que a competência do exportador, na verdade, é total, né? Ele vai pegar a mercadoria dele da fábrica, vai pagar seguro, frete, vai botar aquela mercadoria dentro do navio, né, caso seja um navio marítimo, vai levar até lá o exportador, vai jogar lá até ele desembaraçar, despachar, tudo é custo do exportador. Por que é interessante falar sobre Incoterms aqui? É que hoje você não ganha tanto em cima das mercadorias, tá, gente? Por quê? Porque cada vez o mundo está mais competitivo, cada vez ele está mais rápido, cada vez ele é mais globalizado, né? Então, assim, cada vez surgem produtos de alta tecnologia muito, muito rápido. O meu celular hoje, que está aqui, daqui a... Ele já não é novo, mas daqui a, sei lá, um ano, ele já pode ser jogado no lixo, porque vai ter uma outra tecnologia completamente diferente, com outro valor completamente diferente. O Incoterm é interessante vocês usarem para vocês barganharem preço. Como assim? Ah, eu estou exportando para a Alemanha. Tá, mas o alemão, ele é muito forte, ele é um importador já muito conceituado, ele já conhece bem o comércio exterior? Conhece. Eu sou muito pequeno, sou um exemplo, tá, gente? Beleza, então você fala para o alemão, pô, olha só, vamos fazer o que encontramos. Eu vendo FOB, minha tabela está FOB. Mas olha só, você tem poder de barganha, né? Você já tem o comércio mundial na tua mão, você já conhece, você já conhece os agentes de carga, você já conhece os armadores, você já conhece os fretes todos. Eu estou pequeno nisso, meu preço é lá em cima. O teu preço é lá embaixo, porque você negocia 200 contêineres, eu negocio dois. Tem condição de a gente tentar alterar esse container para ver como a gente pode economizar nisso? Você pode, com o seu poder de barganha, de repente, fazer isso daí. E aí você muda o Incoterm, entenderam? Isso é uma base de negociação que você consegue acompanhar com o importador e com o exportador para que você consiga ganhar dinheiro em cima do procedimento. Se o cara é mais forte, ele vai ter um preço melhor. Falou, Botino, ó, quanto você está vendo o frete aí? Cara, o meu frete aqui, sei lá, tá $2.000. Mas eu só tenho um container. Claro que o frete vai lá em cima. E você? Ah, eu tenho 100, meu frete aqui é 1.000. Então vamos mudar o Incoterm, deixa eu fazer esse frete aqui, porque aí agora você me dá um desconto aí. Entende? Ou então, ó, você não me dá um desconto, mas da próxima vez eu quero que você ponha mais spare. Como é que peças adjacentes, né? Mas aí no container. E você vai negociando, tá? O Incoterm ele serve também, além disso, para você poder barganhar a negociação. Coisa que pouco livro e pouca gente fala. Ah, não, é só questão de responsabilidade entre exportador e importador, custos, porque o Incoterm também é chamado no mercado mundial de cláusula de preço, né? Cláusula porque ele tem o preço dele. Mas você pode também você negociar em cima disso, tá? Então essa é uma vantagem que você tem para você repensar no uso do Incoterm também. Ok, eu vou entrar em uma seara que o senhor vem falando aqui, professor, que é justamente o agente, né? Os agentes. Então, o senhor está falando agora sobre os agentes que usam todo esse conhecimento na área, né? O Incoterms, etc. Então, é preciso conhecer, quer dizer, o empresário precisa conhecer. Diante disso, qual é o que o senhor acha que deve ser o caminho de entrada para quem quer se interessar pelo comércio exterior e o direito aduaneiro, né? Ou seja, qual é o como entrar nessa área para aquele que estiver interessado, como empresário ou não, entrar nessa área de comércio exterior e direito aduaneiro. Assim, tem vários caminhos, tá? É por isso que essa área é tão rica, é tão interessante. E por isso que a área ainda é um oceano azul, tá? A gente pode nadar de braçada, porque não tem muita gente do lado. Não tem mesmo. Tá? Vai ter, acho que vai, com certeza. Mas hoje não tem. Você tem várias opções. Então você pode entrar nessa área, por exemplo, como fiscal da Receita, né? Você quer ter estabilidade financeira, ou então você quer ter uma estabilidade de você ser um servidor público.
você pode entrar, não ganha pouco, um fiscal da Receita, eu acho que tira 27 mil, até mais do que isso. Então, você pode fazer um concurso, teve até um concurso há pouco tempo atrás, né, para 600 servidores da Receita, auditor fiscal da Receita Federal, até dei algumas aulas para alguns concursandos, né, nessa área, fiquei meu carnaval passado todinho sem ser esse, agora o outro, trabalhando nisso, inclusive, não tive carnaval, mas, porque foi logo depois do carnaval, se não me engano. Então, você tem essa perspectiva de você trabalhar para o governo, servidor público. Você também tem outras. Então, você não tem interesse em fazer isso. Você pode fazer concurso para o MEDIC, Ministério do Desenvolvimento e Indústria, que o salário também são 8 ou 9 mil reais de iniciais. Você tem que ir para Brasília. Tem concurso para isso. Tá? Não quero, eu quero trabalhar no Ministério das Relações Exteriores. Você trabalha com isso? Trabalha também. Né? Pega comércio exterior diretamente? Não. Pega mais a questão diplomática, mas eles têm que entender muito de comércio exterior. Porque o SECOM, os SECOMs dos consulados, né, setor comercial, eles atuam no comércio exterior, né, e também muita coisa internacional, tá? É, que mais? Você pode também entrar no setor privado. Olha, eu posso trabalhar como um despachante aduaneiro, né? Aí despacho aduaneiro, fazer a parte burocrática. Hoje o despachante aduaneiro está tomando uma outra roupagem. Ele está começando a ser um consultor de negócios, tá? Eu não sou despachante aduaneiro, tá, gente? Mas está começando a ser um consultor de negócios, porque o despacho aduaneiro está sendo feito muito pela inteligência artificial, né? Análise de risco que você está colocando, os mecanismos. Então você faz. Mas o despachante é importante, sim, para você ter aí uma visibilidade, um know-how melhor, porque o cara faz aquilo todo dia, toda hora, né? Até qualquer problema ele vai lá resolver para você. Você pode também, se não quiser, entrar com agente de carga, como você falou. Então, cara, eu quero fazer pricing, setor de pricing, agente de carga. Eu quero começar a aprender como é que eu faço a questão dos fretes internacionais, quais são os valores, como é que eu negocio isso, tá? Você pode trabalhar para o armador, né, que são os donos do navio, Hamburg Sud, MSC, CGM, PIL, sabe, esse armador. Então é outro. Vou trabalhar dentro do armador? Vai, então vou trabalhar com o armador. Você pode trabalhar no porto. Eu quero trabalhar no porto ali, então, quero ser ajudante do porto, eu quero trabalhar na parte organizacional de cargas dentro do porto, na parte administrativa. Você pode trabalhar no armazém também, que está dentro do porto, ou em zona secundária, botar no armazém ali. Você pode trabalhar também deixa eu ver, em banco, com contrato de câmbio, fechando contrato de câmbio, também faz parte do comércio exterior. Você pode trabalhar também nas corretoras de câmbio, né? Então, assim, olha só quanta oportunidade existe nessa área. Você pode ser um advogado aduaneirista, né? Trabalhar dentro da questão aduaneira, né? Então, assim, você tem uma gama gigantesca de oportunidades aí. Olha, eu citei, eu acho que mais de 10 aqui, nem lembro. Eu nem lembro a primeira que eu citei, mas eu citei mais de 10. Porque você tem muita oportunidade. Você pode ser um gestor de comércio exterior, você pode ser um consultor, tem que ter uma experiência, claro. Mas você tem uma série de coisas, tem empresa de consultoria. Então, você tem, eu acredito que o comércio exterior, ele abrange muito mais possibilidades de ganho e possibilidades do que qualquer outra área, tá? Vamos desculpar, eu posso até estar errado, tá? Mas eu vejo uma possibilidade muito grande. Então, você tem escolhas. Assim, cara, eu só faço frete, eu não faço mais nada. Seguro, outra coisa, esqueci do seguro. Seguro internacional de carga, seguro internacional é outro segmento muito bom também, tá? Então, essas são as áreas que você pode atuar no comércio exterior sem titubear, sabe? Sem muito problema. Sim, sim. Eu me lembrou uma coisa interessante, porque eu sou neto de um fiscal aduaneiro. Estou falando de 1900, sei lá, 40, que meu avô, Ah, eu não conheci meu avô. Ele usava farda, entrava a bordo, parecia oficial de marinha mercante, né? Mas não era, era fiscal aduaneiro em Salvador. E eu vi as vantagens que ele teve na vida. Eu não o conheci, infelizmente ele faleceu quando minha mãe era nova, mas eu vi as vantagens que isso gerou na minha família, né? A parte da minha avó e da minha mãe. Então, de certa forma, eu entendo um pouco das vantagens de entrar nessa área de direito aduaneiro, uma pontinha sim. desse iceberg aí. Quais são as. O senhor falou das vantagens, também existe, deve haver algumas desvantagens, né? O senhor pode dar um exemplo de vantagens e desvantagens em quem quer ingressar nessa área de direito aduaneiro? Assim, as vantagens, assim, uma delas é o que eu acabei de citar, são as oportunidades, né? Sim, Então, você tem muitas oportunidades. A segunda vantagem, você está num oceano azul, tá? Você tem muito pouca concorrência, tá? Uma outra vantagem que você tem é a questão de você estar em contato com culturas internacionais, porque o cara que vai importar, vai exportar, ele pode estar fora do Brasil.
Tá? Então ele pode dizer, ô Botino, olha, eu estou aqui na Inglaterra, tem um produto interessante que eu vi aí que no Brasil não tenho, então eu quero estudar esse mercado. Porque, gente, o mercado da América Latina ainda é um mercado consumidor muito agressivo, ainda tem espaço para isso. A Europa, os Estados Unidos, ele já está muito mais restrito a isso, já está muito tomado por muita empresa, né? Aqui não. Então, não é à toa que as empresas procuram a América Latina. Por mais que exista dificuldades, insegurança jurídica, uma série de coisas, mesmo assim, o mercado consumidor é muito ainda ágil aqui, é muito procurado, é uma grande oportunidade de negócio. Eu sempre que eu ouvi isso do presidente da Stanley, né, da PMI, que faz a Stanley, ele me falou isso. Falei, cara, vocês estão fazendo o quê no Brasil? Cara, a gente está aqui pela oportunidade de negócio, está aqui para o mercado consumidor. E olha o que aconteceu com a Stanley. Os caras são hoje, bate recorde de vendas, os caras venderam muito aqui no Brasil. Né? Tomaram a liderança do mercado deles, né? Porque teve uma estratégia, uma série de coisas, mas eles vieram para isso. Tá? Então, essa questão é uma vantagem muito grande. Você está em contato com um cara de fora. Você pode até cobrar sua consultoria em dólar. Nada impede. Você pode ter uma conta lá fora e você jogar o teu dinheiro lá fora. Porque a lei cambial, ela permite isso hoje. Você pode cobrar, cara, beleza, você está onde? Nos Estados Unidos, ó, vou te cobrar em dólar. Não tem problema nenhum. Isso é uma questão de negociação. Então, uma das vantagens também é você ter contato com culturas externas e você internacionalizar o seu negócio. É outra vantagem, né? Não ficar só dependendo do Brasil. Ah, fundou o Brasil, tá, quebrou o Brasil. Eu tenho contato aqui com a Índia, eu tenho contato com os Estados Unidos, tenho contato com a Inglaterra. Você diversifica o seu polo de clientes. Você diversifica a sua carteira de clientes. Isso é muito importante. Você sai da sazonalidade, que é uma coisa que o brasileiro busca a todo tempo. Então, as vantagens são essas, as principais, tem outras, tá? A desvantagem, né, que eu acho que é uma que é complicada, essa desvantagem, que as legislações, nós não temos um código aduaneiro brasileiro, isso é um absurdo, tá? Nós temos um código civil, tivemos um código de processo civil novo, um código civil novo, a LINDB, né, lei de introdução também, ela foi revista, está ultrapassada, tem que ser revista de novo, mas já melhorou um pouquinho, né? Já veio o artigo, acho que 23, se não me engano, do CPC, com a questão da autonomia da vontade das partes, coisa que não tinha previsão no nosso ordenamento jurídico, mais para a questão de contratos internacionais. Então, assim, essa questão de você não ter um código, né, unificando essas ações, você tem muitas leis esparsas. Então, você tem o Decreto-Lei 3766, né, que é a base, né, foi a base. Ele foi recepcionado pelo Decreto 6729, 2009, que é o decreto aduaneiro, a legislação aduaneira, o regime aduaneiro que se fala, o RA, que eles falam, né, foi praticamente recepcionado em 90%. Tá? E você tem instruções normativas da Receita Federal, que são as INs, né, Instrução Normativa da Receita, tem várias, 680, 1924, tem várias outras. Tem as portarias, portaria CSX 23, que é tratamento administrativo, né? Então você está vendo que você tem várias leizinhas esparsas. E você tem que ficar pensando essas leizinhas, porque sempre tem uma alteração aqui, outra alteração ali. Essa é a desvantagem, você ter uma série de legislações, né, que você tem que ficar pensando que não estão consolidadas num arcabouço único jurídico. Professor, eu queria agora fazer uma pergunta em relação às características desse profissional que quer entrar na área de comércio exterior, direito aduaneiro. E dentro dessa pergunta, tem, o filho está com curso lá no Instituto Marfuturo, que faz parte do nosso portfólio, legislação aduaneira atualizada e qual o valor agregado que esse curso vai dar aos alunos que já trabalham na área ou que pretendem entrar nessa área. Então, a característica ideal de um profissional, isso é uma pergunta difícil, tá, Dourado? Porque, assim, eu estou nisso há mais de 20 anos, né? 20, eu acho que 26 anos já. E isso muda, essa característica de profissional muda de país para país, muda de ordenamento jurídico para ordenamento jurídico, muda de característica de empresa para empresa, muda de pessoa para pessoa, muda de tudo. É muito complicado. Mas eu fiz até, eu apresento esse slide em alguns cursos que eu dou, porque eu acho fundamental o aluno ele ter algumas características. É que nem você fala de liderança, né? Assim, liderança, gente, você não nasce líder. Você aprende liderança, sabe? Esse negócio, eu nasci líder. Você pode ter um talento, como tem o Ronaldinho Gaúcho para bola, Maradona. Você pode ter. Tem pessoas que nascem com talentos, né? O cara toca piano. Claro que isso é comum. Cada um tem o seu talento. Mas você nasce líder. Você não nasce líder. Você aprende liderança, tá? E outra coisa que tem que ficar muito claro aqui é a diferença de líder e chefe, né? Que é uma coisa que eu adoro frisar, que eu já passei muito por isso. O comércio exterior
é uma área que não nasce com a empresa, a não ser que ela seja uma startup já, uma trading company ou uma comercial exportadora. Aí sim. Mas ela não nasce do setor de comércio exterior. Ela nasce, por exemplo, eu vendo camisa. Então, eu nasci vendendo camisa. Então, eu vou fazer o meu setor comercial, eu vou fazer ele girar. Depois, eu faço o meu setor contábil para contabilizar o que eu estou vendendo. Depois, eu faço o meu setor de RH. Depois, eu faço fiscal. Depois, eu vou crescendo. Lá na frente, quando eu já me tornei, eu vou me tornar uma autoridade em camisa, eu estou vendendo para o Brasil inteiro, aí eu penso na exportação. Você pode pensar antes na exportação? Pode, também, tá? Mas geralmente é exceção. Geralmente a internacionalização ela parte primeiro do mercado regional, depois do mercado nacional, né, e vai ampliando isso aí, tá? É, Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai entrar no comércio exterior, você vai entrar num setor que às vezes não está preparado para aquilo. Você tem planilha em Excel, você tem um setor ainda desorganizado, você tem um setor que não está integrado com os outros setores, você tem uma competitividade dentro da própria empresa, porque o cara botou aqui, eu sei que eu já passei inúmeras vezes, cara, você botou comércio exterior aqui, aí o mercado interno reclama. Cara, mas eu estou vendendo no mercado interno e agora se o cara vai vender para fora, ele vai ganhar em dólar, eu vou ganhar em real. E aí tem sim a inveja, sim, tem sim o ciúme, existe isso sim, porque nós somos seres humanos, tá? E vai ter isso o tempo todo. Então, assim, o setor de comércio exterior, as pessoas têm que entender que ele é construído com o tempo, tá? Então ele é difícil, eu demorei a entender isso. Porque eu, às vezes, ia numa empresa, eu falei, cara, não tem nada nessa empresa? Não, não tem nada. Para você ter uma ideia, eu me comunico algumas línguas, né? Não posso falar que eu sou fluente, porque eu não sou latino, eu não sou nativo, perdão, dessas culturas. Mas eu tive que aprender algumas línguas. Uma das línguas que me fez crescer muito foi o espanhol, né? O inglês, obviamente, mas o espanhol. Quando eu fazia entrevistas com diretores ou profissionais da área, que eu ia ser funcionário deles, colaborador, eu não tive nenhuma entrevista. Você fala inglês? Falo. Ok. Você fala espanhol? Falo. Ninguém falou, vamos falar espanhol, do speak English, nada. Aí você fala, então beleza, cara, senta na operação, porque a operação está rodando, tá? E se vira. E aí você pega um cara, um peruano, olá, que tal, Latino, como está, que tal, assim, ó. E se você não falar o espanhol, você não se comunica, você quebra o negócio do cara. Então, assim, não tem, comércio exterior tem muito disso, sabe? Você vai e tchau, vai de qualquer jeito. Se você não sabe, você não sabe, tá? Não vai ter desculpinha. Então, assim, as características eu acho que são fundamentais para um profissional de comércio exterior. Você ficar atualizado, isso é fundamental. Por quê? Porque a lei muda toda hora. Tá? Comércio exterior, hoje eu falo uma coisa, daqui a 2 anos é completamente diferente. Tá? Então muda muita coisa muito, muito rápido. Ele é dinâmico, o comércio exterior. Então você tem que ser atualizado, você tem que ser dinâmico, tá? Você tem que ser ético. E o que é ético? Eu sempre dou esse exemplo, que aí não tem como você não entender. Você está andando na rua, né? E aí você tem uma pessoa na tua frente. Aí caiu do bolso dele uma balinha. A balinha caiu lá na rua. E você acabou o teu almoço, né? Tá ali, você pega a balinha ali, descasca, e você bota na boca. Só que aquela pessoa que está na tua frente, ele é um diabético. Então, ele tá ali, ele vai botar a mão no bolso. Nossa, eu tô com uma crise aqui. Vou me ferrar todinho aqui. Se eu não tiver um açúcar aqui, eu vou pro saco. Quando ele pega o bolso dele, não tem a bala. Quanto é que vale aquela bala? 50 centavos. Ela vale no mercado 50 centavos. Mas quanto é que vale a vida daquela pessoa? Não tem preço. Então, a questão ética é isso, assim. Ética é fundamental. Infelizmente, essa matéria que na minha época existia, moral e ética, moral e cívica, tudo não tem mais. Ética é fundamental que você tenha. Isso em qualquer área, mas no comércio exterior você tem que ter, porque volta e meia vão chegar, a gente carga para você e falar assim: olha, embarca comigo aqui, ô bonitão, que eu te dou aqui 50, 100 dólares por fora, se embarcar comigo. Sabe quando diz boleiro? Esses boleiros que se chamam, né? Eles têm no mercado, isso é muito comum. Isso acaba com a tua operação, porque ela ingessa a tua operação e quebra a tua empresa. Deus que me livre falar essa palavra horrível, mas é um câncer que você tem dentro da empresa. Identificar esse cara é difícil demais. Porque está na mão dele a operação. Então, para quem tem experiência nisso, eu tenho muitos anos disso, eu já vi muita gente assim. Eu sei como eliminar essas pessoas, mas estou dando umas dicas para vocês que querem prática entenderem como funciona a prática, o segmento. Então, ética é isso. Você toda ética. É flexível, tem que ser flexível, tem que ter flexibilidade, porque você vai lidar com culturas diferentes. Se você não tiver, não entre nisso. Outra coisa, quando for mandar um e-mail para alguém, pelo amor de Deus, vocês estão vendo que eu tenho um problema. Eu sou ansioso e falo rápido. Quem me deu isso? Comércio exterior, né? Eu não conheço ninguém no comércio exterior que assim que seja mais ou menos. Ou o cara ama ou o cara odeia. Mas eu não conheço ninguém que não seja. Eu conheci uma menina que eu fui dar uma aula uma vez na Aduaneiras ali de classificação fiscal.
ela era do Duty Free, e a menina era super calma, assim, eu fiquei até impressionado. Eu dei parabéns, falei assim, cara, como é que você consegue trabalhar com comércio exterior sendo assim? Olha como é que eu fiquei. Isso não é bom, não, tá? Mas isso, eu sou acelerado demais, mas não é bom, mas é uma característica da pessoa que está no comércio exterior, né? Porque é toda hora um problema novo, tá? Então você tem que ter essa flexibilidade, tem que ter agilidade, porque, um exemplo, quando eu fazia entrevista para funcionários da empresa que eu trabalhei, o que eu perguntava para o cara? Assim, você tem as teorias, né? Então, o que é importação para você? Um exemplo. Aí eu falei assim, importação está no artigo tal, do decreto 6729, não sei o quê, ou então está na Constituição Federal, ou está no sei onde. Não, beleza, mas na prática o que que é? A prática, bom, ele continuava, sabe? Não, cara, o que que é importação? Duas palavras. Eu aprendi isso na prática. Aí com 25 anos de trabalho, não consegui nenhuma resposta plausível para essa resposta. Ah, mas a tua é melhor? Butch, não é melhor, mas é que mais se encaixa numa operação prática. O que é a importação, então? É você importar um produto o mais rápido possível, com o menor custo possível. Isso é importação. Se você conseguir chegar perto disso, perto, você vai ser forte. Mas é difícil você fazer isso, né? Porque você tem vários cenários diferentes o tempo inteiro acontecendo. Mas é só uma coisa prática, né? Então, se vocês forem numa entrevista, você te perguntar, se você falar isso, o cara vai olhar para você e assim, pô, esse cara conhece. Porque é uma coisa operacional do dia a dia. Você tem empatia, gente, isso é fundamental. Ninguém mais tem empatia hoje em dia. Empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. Pô, aquele cara tá, seja um negociador, seja um oponente, seja qualquer pessoa na empresa. Porque, olha, quem está sendo mandado embora hoje das empresas, pessoal, não é o cara que sabe muito de comércio exterior. Não. Esse cara é importante, claro que ele é importante. Mas é o cara que sabe lidar com o cara que está do teu lado. É o cara que sabe lidar com o cara do financeiro, é o cara que sabe lidar com a diretoria, é o cara que sabe lidar com a logística, é o cara que sabe lidar com o fiscal, é o cara que sabe lidar com o despachante, é o cara que sabe lidar com o porteiro, com todo mundo. Esse cara vai ficar na empresa. Esse cara fica na empresa. Porque o resto ele aprende. Isso ele não aprende, isso é vida, tá? Parece até poesia, mas não, é porque é a realidade mesmo, tá? E outra coisa, entender cultura, gente. Culturas é fundamental para você poder negociar bem, tem que entender cultura. Eu já vi micos na China, de receber empresários lá, quando eu estava morando lá, que ele traduziu aqui no Google Translate, sei lá onde é que ele botou aquilo, e o chinês é difícil, é um dialeto difícil. E chegou lá o mandarim, né, que eles chamam, a tradução é errada. Os chineses começaram a rir na cara dele, porque tinha um negocinho lá, hieroglifo, sei lá, que estava errado. Não dá para fazer isso, né? O comércio internacional, o comércio exterior, você não pode ser amador, não trabalhem com amadores. Olha, Botino, eu tenho um primo meu aqui que está na Escócia e ele quer exportar aqui porque ele acha que vai ficar bilionário. Ok, manda ele fazer um curso aí e vamos conversar de empresário para empresário. Ah, mas não dá para ajudar ele, não? Cara, não dá, não. Vai perder seu tempo, vai queimar o seu filme e não vai fazer absolutamente nada. Tá? Então, cuidado. Tem pessoas que fazem isso? Tem, mas o risco é muito, muito alto. Tá? Outra coisa. Não trabalhem, gente, com comissão. Não. O cara que tá me prometendo, que isso acontece demais. Me ligam aqui, de cada 10 telefonemas, 5 são. Botino, pô, só vendo teu currículo da aula, você tem de empresa, não sei o quê, tem escritório, tem consultoria, que maravilha, você é o rei. Olha só, eu tô querendo fazer uma operação de comércio exterior, ou de importação de exportação. Exportação, geralmente, para dar um exemplo mais plausível. Quero exportar aqui, sei lá, banana. Mas olha só, tô duro, hein, gente? Eu vou exportar banana, você me ensina a fazer tudo, você faz para mim. Quando chegar a banana anal, eu te dou um percentualzinho. Pelo amor de Deus, gente. Não faça isso, sabe? Tem muita gente que trabalha assim, não, beleza, vamos lá. Não trabalha, isso é amadorismo puro. Não, olha só, a minha hora aula é tanto, a minha hora consultoria é tanto, e tchau. Quer, não quer, não é para você. Aí você vai se tornar respeitado no mercado. Né? Você não tem que ter pena. O relógio não trabalha de gato, tem que dar corda, senão ele nem trabalha. Então não tem que ter pena. Mercado é mercado, ele é agressivo, tá? Acabei que me empolguei aqui, tá vendo? Por isso que eu falei podcast aí, que não dá, já. Eu acabei me empolgando aqui, falando uma opção de coisa, mas respondendo a sua pergunta aí. Não, eu Essa é a estou ideia. complementando só em relação ao curso, né? Tem um curso aí de legislação aduaneira e qual o valor agregado. Então, o valor agregado vai passar essas dicas aí. Sim, foi bom, desculpa, doutorado, realmente eu acabei esquecendo desse complemento aí. O valor agregado no curso que está disponível lá no Mar é para vocês aprenderem a prática e a teoria. Porque acontece que eu vejo hoje, você tem muita teoria, né? Direito, então você tem muita teoria, muitos livros, mas você não tem a prática. E a teoria é muito diferente da prática. A teoria é uma coisa, você aprende em livro e aí você não precisa do curso. Você vai nos livros,
Vai na internet e você vai ver. A prática de mercado, como você vai fazer aquilo, de que forma você vai botar aquilo para você atuar, como os conceitos teóricos eles se misturam com os práticos e que diferença existe entre um e o outro, para você entender realmente. Eu cito vários exemplos ali, né? Tem vários gráficos ali também para vocês entenderem como é que funciona. Muita coisa. Claro que direito aduaneiro, ele é uma coisa muito complexa, né? Muito complexa. Eu tentei ser o mais complexo possível, né? Então, assim, é um curso para dar um ano inteiro, tá? Mas os principais pontos que tem ali, você vai poder entender como funciona assim. Então, a ideia que nós temos, pelo menos que eu tive quando elaborei o curso para vocês, é o aluno sair dali, não só aluno, tá? Assim, saiu aluno, quero fazer um concurso. Sim, ele pode fazer um concurso da Receita. Eu quero aprender e quero só entender como é que funciona, porque eu trabalho com outra área. Sim, ele vai conseguir fazer isso. Mas eu quero entrar na área, eu quero atuar nessa área. Eu consigo fazer isso? Sim, você consegue fazer isso. Você consegue sair de lá, não vai virar um consultor, né, gigantesco, mas ele vai ter noções e vai ter uma boa base para ele poder começar o negócio dele. É você que pode dar em prática, né? Tem que botar o carrinho na rua. Você não aprende olhando para o teto. Aprendi ali o botinho. Não, você vai ter que fazer, vai errar, vai consertar, mas você você vai ter segurança para fazer aquilo. Isso é importante. É você se sentir seguro para fazer aquilo. E isso que o curso vai passar para vocês. Obrigado. Perfeito. Tem uma pergunta, e não foge o tema, mas eu vou explicar por que que eu vou essa pergunta. A minha origem, né? Eu vim de Marinha de Guerra, Escola Naval, e na minha época de Escola Naval estava acontecendo o conflito das Malvinas. Mas, Então tinha uma televisão em cada sala de aula. E qualquer aula que fosse, se aparecesse ali o noticiário, a aula era interrompida, não interessa quem estava dando aula, era interrompida, o volume está. Uma televisão em cada sala de aula. O volume era Televisão, aumentado. a TV com tubo, né? Aquela, Tubular, eu já claro, peguei essa claro. Pô, época. não dedura na cidade, não, Dourado. Mas e, vamos lá. sem, e sem controle remoto. Tem controle remoto, o cara tinha que ir lá mexer no volume. É. A aula era interrompida e nós acompanhávamos o noticiário. Por quê? Porque ali eu aprendi uma coisa fundamental em termos de marinha de guerra. Só se entende da guerra, esse assunto que nós estamos discutindo sobre prática, né, e teoria e prática. Nós estudamos a teoria lá na Escola Naval sobre a guerra, e tem a ver com o nosso assunto, porque, na verdade, a marinha de guerra, uma das funções é proteger o comércio, né, exterior, ou seja, proteger o navio mercante a levar e trazer mercadorias, e as pessoas não têm essa noção. Então, eu aprendi ali, em loco, sobre a importância de conhecer os detalhes que estão acontecendo numa guerra. Como vai ser a guerra? Porque a gente não sabe. Nós estamos vivendo um período assim. Eu passei depois para a Marinha, saí da Marinha de Guerra, já como oficial intermediário, e fui para a Marinha Mercante depois. E na Marinha Mercante, eu entendi o outro lado da moeda, que é o propósito final da história. Não prolongando muito a história, já prolongando, eu venho acompanhando o que vem acontecendo no mundo o tempo inteiro com relação a conflitos. Nós estamos vivendo agora, e não se fala muito, não vejo muita gente curiosa para ver o seguinte: o conflito que está acontecendo lá, Iêmen, atacando navios mercantes. Então, quem é da Marinha Mercante, Marinha de Guerra, fica acompanhando aquilo e percebe algumas consequências imediatas que isso vem acontecendo. Eu venho acompanhando o noticiário internacional para verificar o que está acontecendo. Muitas empresas não querem passar pelo local, estão simplesmente parando de navegar, e o reflexo disso, como diz desde o início, nós estamos vivendo um mundo globalizado onde isso interfere todo mundo, vai interferir no Brasil. E, pautado em toda essa explanação que eu fiz, o que o senhor acha que a gente deve fazer, né, perante uma crise dessas do IEM com relação à nossa área de legislação aduaneira, etc. Inclusive, antes do professor Francisco responder, que eu estou agora aqui nos Estados Unidos, estão se falando muito nisso, das Sim, operações de tentativa de proteção por parte da Marinha é, Americana, do tráfico marítimo naquela área. Semana passada, infelizmente, morreram dois Navy SEALs, que na hora de abordarem o navio, um escapuliu, caiu no mar, outro tentou salvar, mas eles, infelizmente, desapareceram.
Então, é uma situação muito grave, né, que está acontecendo aí, que afeta bastante o comércio exterior, inclusive com a tendência de aumentar o caminho, né, a rota, né, marítima, Sim, para evitar frete. haja aí, né, aumentando o frete, tendo repercussões econômicas em outros setores. Só queria fazer essa Qual é a introdução. solução? Qual é a solução que o senhor sugere? Pois é, não é uma solução tão fácil, tá, gente? Assim, Uhum. nós tivemos vários problemas, inclusive tivemos um outro problema interno aqui, em relação também à seca na Amazônia, né? Tem, assim, ali o porto de Manaus, né? Então, quem vai para a Zona Franca de Manaus, o porto, o navio, ele tem que ter, não pode, o rio ali não pode ficar muito seco, porque senão o navio não consegue passar. Ele tem que esperar a maré subir para o navio poder passar e chegar no porto de Manaus. E teve um problema muito, muito grave, mas também não foi divulgado, eu não sei porquê, na Zona Franca de Manaus. Várias empresas pararam ali, porque os navios na seca de Manaus ali não conseguiram passar, ficaram parados. Isso dá um prejuízo terrível, né? E aí o que acontece, que eu vejo, que eu vi na minha prática muito disso aí, são dois cenários, gente. Assim, o empresariado ele não tem pena, tá? A gente não é visto no mercado. Ah, o Botino, olha, sei lá, Ana Paula, que é linda, maravilhosa. Claro, tem assédio, existe tudo isso, mas o empresário quer ver você, ele vê você como um cifrão na frente dele. Você é lucro para ele. Mesmo se não dá lucro para ele, você vai ser mandado embora. Claro, você tem a questão também da questão técnica, tem a questão de você saber lidar com as pessoas, tudo aquilo que eu já falei. Mas ele vai querer lucro. Qualquer empresa ela é feita para dar lucro. Nenhuma empresa é feita para falir, tá? O mercado global, o mercado capitalista é isso, tá? O que acontece nesses casos é que a insegurança operacional ela cresce muito. E aí você tem ali, o empresário quando tem isso, ou ele repassa para o cliente final dele aquele custo operacional que vai crescer, ou ele manda embora. O que que vocês acham que ele vai fazer? Ele vai mandar embora. Ele não vai mandar, não vai, porque se ele faz isso, ele vai ter um concorrente dele que não vai subir o preço, que vai tomar aquele espaço dele, ele quebra nos dois. Então ele vai, obviamente, mandar embora, depois ele recontrata tudo de novo que são operários, né? São colaboradores braçais. Ele não vai fazer isso com a questão administrativa da empresa, que é uma outra estratégia que ele vai ter. Ele pode até mandar embora sim, né? Porque eles fazem. Olha, cara, eu já sei porque eu cansei de ter operação assim, Botino. Tu tem quantas pessoas trabalhando para você? 10. Beleza, manda embora 5, que a gente não está recebendo container e você entra na operação. Já que isso, o comércio exterior tem que fazer isso, tá, gente? Ah, mas eu não sei operação. Tem que saber, porque se você não entrar, né, o teu setor quebra. Até você dá incentivo para os caras também. Chegar lá, ó, tirar a camisa, tirar a gravatinha, tirar tudo, vai de camisa polo. E aí, vamos lá fazer, como é que faz? Vamos lá, vamos fazer planilha de importação, viabilidade. Tem que falar com quem? E tu entra na operação, gente. Não tem que ter vergonha disso, tá? Eu tenho muitos amigos meus aí, né, que estão agora sem trabalhar e não querem, não, o cara ficar em casa, não pro teto, então tem vergonha de vender coco, fazer Uber, de fazer, não tem nada disso, não tem vergonha de nada. Você tem que se reinventar toda hora, porque o mercado exige isso hoje. Ele exige isso hoje. Então, respondendo a pergunta aí, né? É, o que tem acontecido hoje? Inclusive, eu tenho visto muito pouca gente falar sobre isso, o que é outro absurdo. Você vê como é que o comércio exterior não é, não é tão assim, né? Ainda tem falta muito profissional nisso, né? Mas tem que falar, porque isso é fundamental para o empresariado, ele fica assustado. Por exemplo, nós tivemos o problema na Covid. Um container, né? Aí você tem um container dry de 20 pés, né? Tem algumas características de container. Os principais é o dryzinho de 20 pés, né? Tem o de 40 pés e tem o high cube, né? Que é um pouquinho maior. Então, vamos dizer que tem um dryzinho lá. Cara, um container que era da China para cá era, sei lá, US$ 1.200, na Covid foi para US$ 15.000. Como é que o cara faz? O cara, ele fez estoque? Ele tem dinheiro para isso? Ele não fez estoque? Ele começa a fazer o que é. Então, assim, você tem que rever a sua operação toda. Agora, com esses ataques dos Houthis, lá no Iêmen, está acontecendo a mesma coisa. Eu não visualizo o cenário que foi na Covid, tá? O frete chegou a US$ 20.000 lá, ele saiu de 1.000 para 20, né? Eu não, marítimo, estou falando, tá? Eu não vejo isso, mas eu acho sim que vai continuar subindo, sim. Esse conflito lá não vai acabar agora. Ele está se estendendo ali, tá? Deve entrar, eu não sei, mas politicamente, provavelmente eu acredito que o Trump vai entrar no lugar do Biden, tá? Eu não sei qual vai ser a postura dele diante de um conflito desse, porque ele é muito mais duro, mas ele fez os americanos uns crescerem muito na época que ele entrou, mas ele também tirou os americanos de vários tratados internacionais, então não sei qual vai ser a postura dele, tá? Eu realmente não tenho ideia. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer ali, mas aquele conflito ele está se estendendo para aquela região. Tá? Então, os russos estão invadindo esses navios. O primeiro navio a ser invadido, se não me engano, foi um navio americano, inclusive, né? E agora eles estão invadindo vários outros navios ali. E aí as rotas estão sendo alteradas. Com essa alteração das rotas, o frete está disparando.
Quando o frete dispara, gente, a base de cálculo de importação de um empresário brasileiro, ela sobe junto. Por quê? Porque o frete, a base de cálculo dos nossos cálculos de imposto de importação é o CIF, é Cost, Insurance and Freight. Então é custo mais o seguro mais o frete. Se o frete sobe, toda a base dele vai subir, o preço final dele de consumo interno vai subir junto, tá? E as taxas vão subir também, que é proporcional. Então o cara se ferra, tá? Então isso é uma realidade do comércio exterior. Isso é uma realidade do comércio exterior. Tem que ser bom para você. O que você faz agora? A grande pergunta é essa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você não acionar o seu seguro imediatamente. Cara, vou acionar meu seguro porque eu estou tendo muito prejuízo? Não. Porque de repente o seguro nem vai pagar isso. Você tem que saber se a tua cláusula e tem que dar um pouco de espaço para saber como isso vai se configurar. Né? Porque tem vou acionar direto o seguro, chega lá e quebra a cara. Porque o seguro não vai cobrir. Então você acaba perdendo tempo, um tempo que você poderia ser precioso para você realocar a sua organização operacional. Tá? Segundo, segundo quesito, reveja a sua questão operacional e a sua questão procedimental da sua empresa, tá? Terceiro quesito, que é o mais importante, refaça e tente rever com o armador ou com a agente de carga alguns pontos que você tem que verificar com eles agora. Primeiro ponto, bom, eu vou continuar embarcando marítimo ou a minha mercadoria eu consigo embarcar aérea? Porque a tendência agora, gente, é que o aéreo tome espaço do marítimo. Então, ou seja, vai subir muito o aéreo, tá? O marítimo vai descer, porque está tendo esse problema de custo, então o frete vai descer e o aéreo vai subir. Só que como o aéreo sobe também, o preço de frete vai subir junto, porque isso é oferta e demanda. Tá? Então o preço vai junto, só que também não tem comparação. O cara subir no marítimo 1000% e o aéreo subir 20%. Então você tem que ver o que é custo-benefício. Então o que você tem que fazer agora? Cálculo. Chegar para o cara, pro operador de comércio exterior teu, ou você mesmo, chegar, botar na mesa e falar, cara, o que a gente vai fazer agora? Vamos começar a embarcar o que pode embarcar marítimo? Então, não, não vai embarcar marítimo porque está muito bravo. Então o que a gente pode embarcar marítimo que a gente não pode depender desse contêiner? Ah, sei lá, embarca 2 contêineres, tá? E aéreo? A gente pode embarcar aéreo? Ah, pode. Vou embarcar o que que a gente pode embarcar aéreo? Então embarca uma parte aérea, tá? Outra coisa, reveja essa questão toda que você tem de negociação com o seu agente de carga. Então você vai ver isso, cara, vou embarcar aéreo, tá. Então vou rever o quê, Botino? Você vai rever o lead time. O que é lead time? Lead time é o tempo que leva da fábrica do seu exportador até ele poder chegar na sua fábrica. Isso é o lead time, não é transit time, tá, gente? Transit time é o tempo de trânsito da carga marítima de um local para o outro. Tem que rever os dois. Porque se o transit time que você tinha era de 45 dias a 60 da China para o Brasil, hoje ele vai para 120 a 180 dias. Você tem que reprogramar a sua produção nacional, tá? O lead time, você tem que perguntar para o cara lá, cara, beleza, você vai continuar, porque como está tendo esse problema, o teu exportador lá, no caso da importação, também vai ter problema de receber produto, gente. Você vai ter problema, também vai ter. Porque se ele importa produto, né, também de outros países, ele vai ter problema. Então, o lead time também dele aumentou. Então, tem que falar com ele, ô, fulano do Vietnã, não sei, chinês, cara, o seu lead time continua, sei lá, 200 dias, um exemplo? Ah, não, Botino, vai para 250. Beleza, então vou reprogramar minha operação toda para isso, tá? Outra coisa, gente, demurrage. Você sabe o que é demurrage, né? Então, demurrage é sobre a estadia do container. É quando você negocia com o agente de carga, com o armador, um prazo. Antigamente, o prazo de demurra já era 7 dias a 8. Hoje, está entre 30 a 45 dias, você consegue o demurra. É você usar o container naquele período lá. Se você passa daquele período, você paga em dólar, tá? E ele vai já de 120 vai embora, tá? E aí você paga isso por você usar a sobreestadia daquele container. Então, renegocie isso, tá? Porque as pessoas não sabem negociar demurrage. E outra coisa, gente, na prática, quando o agente de carga está sem dinheiro, tá? Isso eles fazem. Eles vão acionar, mesmo que o agente, que o armador, por exemplo, a MSC, não acione ele, fala assim, eu tenho um demurrage aqui, tá contando demurrage, tá? Mas o armador ainda não acionou o agente de carga o demurrage, tá contando lá, ele tá deixando lá, ele não precisa desse dinheiro. Mas o agente de carga precisa do dinheiro. Ele vai acionar o teu demurrage, para ele vai usar esse demurrage seu como capital de giro. E às vezes o MSC, o armador, não acionou ele ainda, tá? Então, cuidado, que isso é muito comum, tá? Tem que ficar atento a isso, tá? Não confie só na agente de carga, tá? Então, demurge as taxas, cara, frete marítimo, cara, você não tem ideia, são milhões de taxas, CCS, não sei o quê, tudo que você banca, tudo que você pode imaginar tem taxa ali. Onde o agente de carga ganha em cima de vocês? Ele ganha em cima do frete, e é mentira, aquele cara chega para você, que eu já cansei de receber agente de carga lá na empresa, eu era o chato, que eu não recebi, quando tinha tempo de ficar recebendo os caras, porque eles vão ao escritório com um lapisinho, com tudo.
Não, olha só, Botino, o meu frete eu ganho US$ 100 em cima de cada um. Mentira, ganha nada. US$ 100, gente, um frete desse não dá nem para cobrir a operação dele nacional. Isso é impossível. Não existe isso. Isso é historinha para carochinha, tá? Ele ganha muito mais do que isso. Onde ele vai ganhar em cima de vocês? Em cima do frete, ele vai ganhar em cima das taxas, e ele pode ganhar em cima do spread. O que que é o spread? A diferença de dólar. A diferença é diferente. O dólar que você vai pagar do agente de cá não é o dólar que você vai pagar aqui. Ele pode botar 0,3, 0,4, 0,5, depende. Então você renegocie isso, tá? E outra coisa, outra dica para vocês, pelo amor de Deus, quando for fazer isso, reveja se você pode comprar alguma coisa no mercado nacional. Ah, não vou mais depender da importação. O que que eu dependo totalmente da importação? Aí não tem jeito. Mas não, olha, eu consigo repor material. Ah, mas é mais caro. É mais caro, mas vale a pena. O seu risco é menor. O importante é você não deixar a sua fábrica parar. Porque se ela para, você pode quebrar. Tá? Então, pelo amor de Deus, essas são essas dicas que eu dou nesse momento de crise. Não acho que isso vai chegar ao nível de Covid. Não vai, tá? Pode chegar, mas eu acho que não vai, mas vai chegar perto, tá, gente? Vai subir ainda o frete marítimo, mais e mais ainda, não ainda está nesse ponto. E outra coisa, o momento agora é de você fazer capital de giro mesmo, tá? Se você puder fazer capital de giro e tentar embarcar o máximo de mercadorias que você puder. Embarca o máximo de mercadorias que você puder para você fazer estoque, começar a vender até essa confusão que está lá acabar, tá? Comércio exterior é isso, tá? Agora vocês entendem por que que eu sou ansioso, por que que eu falo assim, né, com a mão, né? Eu estou agredindo a pessoa do outro lado, mas não é não, tá, gente? É porque eu sou apaixonado pela área, eu amo o que eu faço. Eu faço isso com muito prazer, espero até o final da minha vida fazer isso. Não penso em aposentadoria, tá? Não sei se o mercado vai me dar a oportunidade de eu continuar atuando, obviamente, nunca se sabe, né? Mas eu tento sempre, com muito amor, com muito carinho, tentar passar o máximo de informação. Eu sou um profissional que eu não escondo nada, né? Eu sempre quero que vocês cresçam. Minha maior satisfação é apertar a mão de um de vocês aí na rua, né? Falar, pô, Botino, você fez a diferença na minha vida. O Instituto IMAR fez a diferença para mim. Eu aprendi com vocês uma coisa que eu não aprendi em lugar nenhum. Entendeu? Isso vai ser o grande orgulho, acho que pro Dourado, acho que pro Leonardo, para mim também, como professor, né? Eu acho que nem professor eu sou, tá? Eu sou um compartilhador de opiniões. Eu sou um compartilhador da minha vida profissional, né? Eu acho que professor é muito, né? Então eu quero muito que vocês se tornem executivos, se tornem pessoas realmente que façam e aconteçam, que eu faça a diferença para vocês. Eu tive agora no Enaex aqui há pouco tempo atrás. As meninas vieram de São Paulo, me abraçaram, falaram comigo, não sei o quê. Cara, eu fiquei tão feliz. Quando você recebe elogio de qualquer pessoa, né? Você, pô, a gente é ser humano, né? A gente precisa disso, né? Então, quando você recebe elogio, pô, você me ajudou muito, sabe? Isso faz a diferença, porque você vai ficar naquela pessoa, na cabeça daquela pessoa para sempre. Você nunca vai, ou seja, o que nós temos que fazer, gente, é deixar um legado para vocês. Isso é o mais importante. Não é deixar informações vazias e soltas para que daqui a um mês vocês vão ver o curso. Ah, esqueci de tudo. Não. É você levar um legado, é levar um futuro, é levar uma profissão, é levar isso a sério, é levar uma oportunidade de trabalho que você possa realmente crescer, ser alguém, se desenvolver e depois a gente se encontrar, tomar um chopp, um vinho e vocês realmente falando, cara, você fez a minha diferença. Essa é a ideia. Certamente, professor, não confundam esse comportamento do professor com post-traumatic disorder, desordem pós-traumática. Quem não está Ah, traumatizado com a profissão, muito pelo contrário, ele está bastante empolgado e eu percebi que ele ama a profissão dele. E só um adendo, professor, o senhor falou a respeito do Trump. Eu, falando aqui como economista, que eu estou agora aqui nos Estados Unidos, existe sim, uma correlação aí entre a situação econômica do país e a continuação da troca de governo, né, sim, de partido. governo. E tem se mantido por muito tempo uma correlação entre a performance econômica e a questão também da taxa de desemprego. Se a taxa Sim, de desemprego é aquela taxa que está sendo programada como alvo, permanece o governo. Então, como a performance da economia americana atual está sendo boa e também está com uma taxa de desemprego muito baixa, então talvez possa ser que, se mantivesse correlação, possa ser que o Biden seja reeleito ou alguém do próprio Partido Democrata. é, Só para fazer também esse parâmetro sim. em termos técnicos, né? Agora, se tiver uma quebra dessa correlação, aí pode haver uma troca. Mas, aproveitando, então, professor,
Nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação. Eu acho que é muito interessante para os alunos aí, para os futuros alunos do curso do IMAI, e também para todos os profissionais, esse podcast. Então, muitos assuntos foram falados, acho que tem bastante conhecimento, eu aprendi muita coisa, assim como acredito que o Leonardo também, e agradecer a sua presença aqui. E fica aqui aberto para os alunos também, se quiserem fazer alguns comentários dentro do podcast, do canal YouTube, perguntas, nós teremos o prazer de responder, obviamente, se perguntas específicas com o auxílio do professor Francisco. Convidar também a todos, também, aqueles interessados, que entrem no site do Instituto Mafuturo, www.mafuturo.com.br, onde vão encontrar portfólio de curso, matéria de curso e o curso de Legislação Aduaneira Atualizada com o professor Francisco Bottini. Agradeço a presença de todos. Gostaria também de passar para o Leonardo também fazer os agradecimentos finais e depois a sua palavra, professor, para fazermos o encerramento. Professor, é óbvio, né? Eu tinha curiosidade muito grande, né, sobre o assunto, devido justamente àquela última pergunta, onde eu estava vendo algo que a gente sabe que a maioria não está vendo, nem toma conhecimento disso, né? Sim. Mas tem um detalhe aí interessante que nós sabemos, que esse vai ser o primeiro curso do senhor com a gente, assim, Sim. espero, né? Então, os outros cursos vão explorar outras áreas e aprofundar outras áreas que nós gostaríamos, nós do Instituto da Futuro gostaríamos de explorar o senhor, né, com o senhor, não explorar o Não, com senhor certeza. Não, com nesses certeza. cursos que estaremos disponibilizando, né, para o pessoal. E agradeço profundamente essa aula, né, que o senhor deu aí, é uma aula complexa e que o pessoal que não tem noção, né, mas acredito que o nosso público que estará vendo o nosso podcast são os interessados justamente nesta área que é bastante complexa, mas bastante atual, que a gente está vivendo Sim. agora, uma coisa muito boa. Obrigado pela oportunidade, professor. Não, eu que agradeço a vocês aí, ao Dourado, pelo convite aí. Muito obrigado pelo convite, a você também, Leonardo, pela gentileza, pelo convite de estar me recebendo aqui no Instituto. É um primeiro curso, é um curso inaugural. Eu tenho mais 21 cursos aqui também, né? Então, sempre dentro dessa área internacional. Agora também estou elaborando alguns cursos na área de direito internacional, de imigração também, que é muito interessante, que é um assunto que vai crescer muito, tá? Então, eu gostaria só de agradecer a vocês a gentileza, tudo. Me desculpar algum tipo de palavra, que eu me excedi em algum momento, porque realmente, às vezes, você fica, né, com vontade de falar, aquilo sai automaticamente, você fazer, você vê a pessoa realmente tentando crescer as dificuldades, que eu entendo perfeitamente, estou há mais de 20 anos nisso, então eu vejo as dificuldades que as empresas têm, eu vejo os traumas, as frustrações, e nós saímos, como eu falei, nós saímos de uma Covid, com muita gente saiu da Covid, e é natural que nós somos seres humanos, muita gente saiu da Covid com problemas emocionais muito, muito graves, para mim, depressão. E aí eu vi até de um psiquiatra que ele fala, né? A depressão é você prever, né? É você jogar o seu problema para o futuro, né? Então, na verdade, a depressão é o contrário. Você volta no passado e a ansiedade que você volta no futuro. Nenhum dos dois faz muito bem para você. Então, eu sei que eu tenho vários amigos meus aí que estão com problemas sérios em relação a isso, não conseguem voltar para o mercado. É muito difícil, né? Como eu falei, hoje as oportunidades de emprego, de trabalho, para vocês terem uma ideia, tem escritórios que estão pagando advogados, escritórios grandes, tá? R$ 2.500, entendeu? Então, assim, a situação realmente não é uma situação nada boa, mas o cenário internacional, mesmo com toda a confusão, com todas, tem que lembrar uma coisa sempre, gente. É, onde você se destaca na crise, o cara que é bom, ele vai se destacar sempre na crise, porque na crise vão afundar 50 mil pessoas e você vai ser um que vai permanecer ali. Se você antes deu uma entrevista falando sobre isso, olha, uma das coisas que você tem que ter é você ter resiliência, tem que ter persistência, uma hora vai. Não tem jeito, eu sou exemplo disso. Eu saí da empresa, fiquei 20 e poucos anos em empresa, hoje eu sou autônomo. Eu tenho minha empresa. Está sendo difícil? Claro que está sendo. Não vou falar que eu sou. Está sendo, porque às vezes você ganha tanto, às vezes você não ganha nada, você não tem, você tem que até você equilibrar isso, é muito difícil, tá? Mas me fez crescer como pessoa muito mais do que eu era como empresa, mas muito mais. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente.
a visualização que eu tenho de mercado, com meus amigos, com minha família, é muito diferente da que eu tinha antigamente. Então, as dificuldades vêm para você crescer, para você ser uma pessoa melhor no espírito, no corpo, na mente, na educação, no emocional. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que vocês não deixem o setor internacional de lado, tá? Porque hoje, cada vez mais, se buscam profissionais dessa área e não tem profissionais dessa área no mercado. E os poucos que tem, alguns que têm, não sabem nem o que estão falando. Tem muita baboseira, muita besteira sendo falada, tá? Cuidado com o que você vê de fake news, cuidado com as informações onde você vai buscar, tá? Tomem cuidado com isso. Então é isso, agradeço vocês, um grande abraço, muito obrigado e se- vamos seguir em frente aí. Excelente. Então, pessoal, fechando então hoje o nosso podcast aqui com o professor Francisco Bottino, falando sobre direito aduaneiro, comércio exterior. Foi um bate-papo muito bacana, muito gostoso, e gostaria então de desejar para vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário onde vocês estão, e encerrando mais um podcast do Instituto Mar Futuro. Acompanhe os nossos canais e no nosso site www.marfuturo.com.br. Um abraço a todos.